Olá, minha amiga e meu amigo apostador da Loto Fácil, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de super análise aqui da Magnus Day Sorte. Eu queria já começar agradecendo todos aqueles que têm colaborado com o nosso canal, com o nosso portal, em especial aqueles que são assinantes aqui, que têm acesso a toda a plataforma. Vale a pena dizer, sem dúvida, que todos têm acesso aí a muitas das informações, tabelas que nós temos no portal, mas algumas coisas como fechamentos especiais ficam apenas para aqueles que são assinantes aqui, né, do portal. E é muito simples você fazer assinatura, é só você clicar aqui, vai aparecer meus dados para depósito. Aproveite a promoção, esse é por um tempo limitado, a gente não sabe até quando que vai, mas apenas R$10 você pode depositar lá na própria casa lotérica. Assim que você for fazer sua próxima aposta, não esqueça, R$10, um ano de acesso liberado para você estudar e estar acompanhando as estatísticas da Loto Fácil, tá bom? Muito bem, eu estou com o portal aqui aberto, nós temos aqui o resultado do 1950, do dia 6 de abril. As dezenas sorteadas foram 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 23 e 25. Estão dispostas aqui no volante. E vamos para as primeiras estatísticas. Primeiro grupo de estatísticas, nós temos aqui repetidas 10. Nós temos 9 pares e 6 ímpares. Tivemos mais par do que ímpar. Tivemos 11 dezenas na moldura, né? Diga-se que esse 9 e 6 aqui que saiu não é o que mais acontece, está fora do padrão, por isso que está na cor aqui amarela, né? Vamos lá. Grupo 2 de estatísticas, primo Fibonacci soma ficou 4, 4 e 188. Tudo dentro do padrão, por isso está verde, né? Saltos, nós tivemos um salto triplo. Vamos procurar aqui para ver onde está. Está aqui do 12 para 16. Saltou 13, 14 e 15. Tranquilo. Linhas e colunas. Qual foi a distribuição? Linhas ficou mais fraca e a coluna mais forte. Por quê? Porque nós tivemos apenas um 4 aqui na linha, foi na linha 2, 6, 8, 9 e 10, e tivemos aqui duas colunas com 4, a coluna 1 e a coluna do meio, a coluna 3. Então a coluna 1 está aqui, 6, 11, 16 e 21, e a do meio 3, 8, 18 e 23, também com 4. Então essa é uma disposição em que a coluna é mais forte do que a distribuição das linhas. É bom aqui a gente relembrar que no último vídeo nós tivemos aqui 3, 3, 3, 3, 3, as 5 linhas com 3 dezenas sorteadas. E naquela ocasião eu alertei para que quando isso acontece, seja com linhas ou seja com colunas, sair tudo 3, então a gente pode ter uma inversão nessa tendência que existe de sempre estar invertendo aqui. Uma hora sai linha fraca, outra hora sai a coluna fraca, né? E foi o que aconteceu, né? Naquela ocasião já era linha fraca. Quem quiser pode conferir com o vídeo anterior, né? E saiu de novo linha fraca, né? Então, tendência muito grande para nós termos no próximo sorteio aí coluna fraca. Então, a linha mais forte do que a coluna. Essa observação é boa de fazer, é interessante fazer. Também para quem não conhece, eu acabei passando aqui por essa explicação. Mas o que está em rosa são as dezenas que repetiram aqui no volante, tá? Elas repetiram do concurso anterior. Por isso elas têm um Rzinho aqui fora, R. E as que estão em verde aqui
né? 4, 9, 12, 18 e 21, essas vieram das ausentes. Então a gente teve 10 repetidas, como está aqui na estatística. 10 repetidas são essas em rosa, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 16, 20, 23, 25 repetiram do concurso anterior. Vou começar a análise aqui pelo ciclo das dezenas. Então, sempre explico o que vem a ser isso. O ciclo das dezenas é um controle que existe desde o primeiro sorteio do Loto Fácil. Toda vez que as 25 dezenas são sorteadas, encerra-se um ciclo e começa um ciclo novo. Ok? Então, nós estávamos aí no ciclo 410. Ele começou aqui no 1947, esse sorteio. Toda vez que começa o ciclo, você tem 15 aqui, nessa cor lilás, representando as que foram sorteadas, 15 e as 10 que ficaram de fora, que são essas que estão em cinza aqui, com os números em preto. Então, dessas 10 foram sorteadas 7, por isso que só ficaram 3. Dessas 3 foram sorteadas 2, a 8 e a 10, no concurso 1949, e tinha muita chance de estar saindo, como a gente comentou no vídeo passado, fixar ou deixar a dezena 4 como fixa nas suas apostas, ou, como eu disse lá, em torno de 80% de chance de estar saindo. De cada 10, 8 com a dezena 4, e foi o que aconteceu. A dezena 4 foi sorteada, faz parte aqui, a gente já viu aqui no começo, né? Tá aqui a dezena 4. E com isso encerrou-se o ciclo 410. Começa agora o ciclo 411. Então zerou tudo, todas as dezenas são candidatas a saírem, e aí o ciclo ele passa a não ter muita importância. A gente não tem como estar utilizando o ciclo como referência para a gente estar escolhendo dezena aqui, uma vez que o ciclo fechou e estão todas as dezenas em aberto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola. O que mais que eu vou comentar aqui com relação a ciclo é isso. Agora eu vou falar um pouquinho das repetidas, né? Bom, repetidas, a gente teve 10 repetidas, não é? E quando a gente olha aqui a tabela, né, tava 9 ou 10, como tendência 9 ou 10. Nós tivemos 10, por isso que ela está aqui com 0 de atraso. Toda vez que está 0 é o que saiu por último. E continua aí o alerta para 9 repetidas. No vídeo passado, a minha indicação foi para fechamentos envolvendo 9 repetidas, e continuo com essa sugestão de que você deve fazer sim uma aposta aqui, que nós temos aí 10 repetidas no próximo sorteio, né? Veja que 12 em atraso é muito atraso. A gente considerar que em média a cada 3 sorteios a gente tem 9 repetidas, e já tem 12. Então, assim, são altíssimas aí, né, as indicações, as tendências para que saia no próximo 9 repetidas. Bom, é uma boa realmente a gente está fazendo fechamento com 9 repetidas. Muito bem. Nunca é demais também observar que repetidas acima de 10, e isso eu falei sobre a questão do martingale. Quem quiser pode ver no vídeo passado, eu expliquei direitinho aí como é que funciona essa questão do martingale, né? Mas assim, 11 tá 23 em atraso, sendo que a média é 12, tá? Quase 2 vezes a média. 12 tá 35, não chegou na média ainda, que é 67. 13 também não chegou na média, 13 é 230, né?
olha, bom, 14 nem pensar, né, pessoal? Quem trabalha com estatística trabalha com aquele volume maior. Por isso que a gente separa aqui classe 1, classe 2 e classe 3. Classe 1, veja, é o que mais acontece. Se a gente somar tudo isso aqui, 650, 480, 416, aqui já dá o maior volume de sorteios, né? Para essas 3 primeiras classes aqui de repetidas. O que mais acontece então é 8, 9 ou 10. Mas fica a indicação para quem, né, para quem vai no martingale, que a gente está em quase o dobro da média aqui para 11. Uma sinalização para um valor de 11 também como repetidas. Vamos falar de par ou ímpares agora. Vamos aqui para ver primeiro o que aconteceu, né? Nós tivemos 9 pares e 6 ímpares. Então, né, quando acontece isso aqui é uma boa, pessoal. Por quê? Porque assim, a Loto Fácil já é uma loteria enviesada para ímpares. O que significa isso? Porque se você pega de 1 até 25, você tem 13 ímpares e 12 pares. Então, já é uma loteria enviesada para ímpar, para ter mais ímpares. Por isso que o que mais acontece é você ter 7 pares e 8 ímpares. Né? Quando acontece de sair mais par, como foi o caso aqui, nós tivemos 9 pares e 6 ímpares, aí eu pergunto para vocês, qual que é a maior tendência para o próximo sorteio? É que saia mais ímpares. Tá? Então, focar nessa tendência também é uma atitude bacana do ponto de vista de armação das suas jogadas. Porque você já sabe que o que mais sai é ímpar. Nós tivemos aqui algo que foi contra essa tendência. A gente teve mais pares. Então, para o próximo, que tipo de estratégia tem que montar? Uma estratégia que tenha mais ímpares. Então é essa a dica. Vamos dar uma olhada aqui embaixo como é que está a tabelinha. Tá? Então, primeira maior tendência, 7 pares e 8 ímpares. Está 3 em atraso. Tá? A gente pode até ter mais do que isso. Tá? Olha só aqui, por exemplo, na classe 2, 5 pares e 10 ímpares. Olha, está 58 em atraso, quer dizer, 58 sorteios que não saem, sendo que a média é a cada 15. Né? Então fica a dica aí, tendência para ímpares, a gente está vendo aqui na estatística uma indicação para esse tipo, né, vamos dizer assim, de aposta. Moldura. Vamos dar uma olhadinha aqui a tabela de moldura. O que a gente teve agora? Nós tivemos 11 dezenas da moldura. Para quem não sabe o que é moldura, vamos voltar aqui. Moldura são essas dezenas, essas 16 dezenas que contornam aqui o volante de aposta. Então é a primeira linha, a última coluna, a última linha e a primeira coluna. Né? Vale aqui uma orientação também com relação a essa estatística de moldura e estatística de centro. O que é centro? São essas dezenas aqui, essas 9 dezenas que ficam no centro aqui do volante de aposta. Então, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18 e 19. Quando a gente pega as dezenas da moldura, que são 16 dezenas, elas são alinhadas, elas não têm nenhum desvio. Por que não tem desvio? Porque dessas 16, 8 são pares e 8 são ímpares. Mas quando você pega as dezenas do centro, você tem 9 dezenas, sendo 5 dezenas ímpares, 5 ímpares e apenas 4 dezenas pares, que a gente tem aqui. As 4 pares, 8, 12, 14 e 18. Veja bem, como já temos aí uma certa tendência para um resultado voltado para ímpar,
sendo que a Loto-Fato já é enviesado para ímpares. Então a gente pode estar aí com um conjunto maior de dezenas do centro também participando do resultado final. Eu acho que quem está apostando em Loto Fácil há um certo tempinho está entendendo aí o que eu estou dizendo, né? Muito bem, e outra coisa interessante, a gente teve 11, sendo que no sorteio anterior nós tivemos quanto? 12, tá aqui, ó, essa que está 1 em atraso aqui, por isso que está 1 em atraso, que ele foi sorteado na anterior, tá? A gente teve 12, e o que isso significa? Que na moldura a gente tem uma sequência de valores, né, de resultados acima de 10, né? A gente sempre controla isso daí. Então tivemos 12, tivemos 11 agora. Qual que seria então a tendência? A tendência sempre vai contra essa questão aqui. Então a tendência seria de nós termos aí uma quantidade menor. Não estou dizendo que vai sair menos na moldura, mas a tendência é exatamente o contrário. Se você já teve várias, ou duas no caso aqui, sequências de moldura, então é a hora de se ter uma inversão aí e ter uma quantidade menor na moldura, né? Então fica aí essa orientação com relação à moldura. O que a gente pode fazer com a moldura aí, tá? Vale a pena dizer aqui também que a gente acertou essa que veio, que é a moldura 11, porque estava quente, estava como primeira opção aqui em cima, e foi o que realmente aconteceu, né? A gente acertou também aqui com relação a primos, que primo, a gente tinha 10 como tendência para primos, né? 4 dezenas primas, e foi o que aconteceu, vieram realmente aí 4, é mais um ponto que a gente acertou. Agora está com maior tendência aqui 5 primos, aumentar o número de primos, né? Precisa dar uma olhadinha lá, desses primos, quais são os primos aqui que estão na moldura, né, e quais que estão no centro, vale a pena olhar, né, quais dessas que estão lá no centro. Aqui me parece a dezena 7 está no centro, dezena 13, a 17 também, e a 19 também está no centro. Então, 7, 13, 17 e 19. A gente tem 4 dezenas que fazem parte aqui do centro, né? Então, acho importante trabalhar com elas aí. Deixa eu ver aqui. Fica aí 5 ou 6 dezenas primas, sendo que a tendência maior é para 5 primas aqui. Trabalhar com 5 primas, 5 dessas aqui saindo. Ok. Vamos ver aqui Fibonacci. Essas são as 7 dezenas da sequência de Fibonacci presentes na Loto Fácil. Nós tivemos 4 e continua a mesma coisa do último vídeo, da sequência da última estatística, porque era 5 e 4, acabou repetindo 5 e 3, desculpa, as maiores tendências aqui, 5 ou 3 Fibonacci, e acabou repetindo 4. Já tinha saído 4 e saiu 4 de novo, né? Mas fica aí 5 e 3 como tendências para próximo sorteio. Com relação à soma das dezenas, a soma normalmente fica entre 180 e 210. Né? Dividido aqui de 100 em 100, então de 190 a 200, que é essa a primeira faixa verde aqui, está com atraso de 1, de 200 a 210 está com atraso de 2, o que saiu agora entre 180 e 190, bateu também, porque isso aqui era a maior tendência, né, do último vídeo, da última estatística, e a gente acertou aqui também que acabou saindo entre 180 e 190, por isso que está zero aqui em termos de atraso. Então a tendência maior é isso mesmo, de ficar entre 180 e 210 aqui o resultado do próximo
do próximo sorteio. Vamos ver aqui então o resumo das tendências. Próximo concurso, repetidas 9 ou 8, par ímpar 7, 8, 8, 7. Apesar que eu fiz um alerta lá que pode sair mais, né, mais de 8 ímpares. Moldura 9 ou 10, primos 5 ou 6, Fibonacci 5 ou 3 e a soma 190 a 200 ou 200, 210, segunda maior tendência. Análise para o próximo concurso, 1951, então aqui já sai uma lista mastigada para a gente poder estar montando aí nossos palpites de uma forma mais fácil. Então vamos lá, aqui a gente começa em 1950 as 15 dezenas sorteadas. Essas mesmas 15 aqui eu separo aqui, aliás, isso aqui é tudo automático. Toda vez que sai o resultado, você pode entrar aqui no portal e isso aqui já vai estar pronto, porque é o próprio sistema que monta, né? Então as ímpares, desse resultado nós tivemos 6 ímpares, 9 pares. Quais foram as ímpares? Está aqui, 3, 9, 11, 21, 23 e 25. Quais foram as pares? Está aqui, as 9 pares estão aqui embaixo. Então, para quem vai fazer a sua aposta, né, daquele jeito, usando aquela estratégia básica, pegar 9 dezenas das que foram sorteadas, que é o que mais acontece, 9 ou 10 repete do concurso, aqui já fica mais fácil, né? Pegar metade, por exemplo, metade aqui das ímpares, são dessas 6, 3, dessas 9, metade seria 5, 4 ou 5, daqui sendo sorteadas de novo. Aí você tem que ir analisando uma por uma para ver aí qual que é aquela que se encaixa melhor na aposta que você está fazendo, né? Mas em resumo é assim, 9 ou 10, se você pegou 9 aqui de cima, você tem que pegar as outras daqui de baixo, das dezenas que não foram sorteadas, né? Então as 15 sorteadas estão aqui em cima, e as 10 que não foram sorteadas estão aqui embaixo, também divididas entre ímpares e pares, para ficar fácil de você estar selecionando, né? Então, essa é a estratégia mais simples de apostar em loto fácil, né, usando repetidas e ausentes. Muito bem, então vamos lá. Com relação a ciclo, não tem muito o que falar, porque o ciclo foi fechado, né? Aqui a gente fechou o ciclo aqui na quarta rodada, diga-se de passagem, também é o que mais acontece, fechar o ciclo no quarta rodada. O ciclo fecha normalmente aí quarta, quinta rodada, fica aí, né, nessa frequência. Então não tenho que escolher de ciclo porque o ciclo está fechado. Aqui tem duas informações importantes: dezenas repetidas em sorteios seguidos, que é a dezena que vem sem falhar. A primeira aqui no concurso passado era 22, né? A 22 já caiu fora. A gente sempre fala disso, né? A gente teve agora uma sequência maior aqui. Agora a gente tem essa parte que está 1, não interessa para a gente. O que interessa são as repetidas a partir de 2 repetências para frente, né? Então a gente tem a dezena 11 com 5 repetições, né? Há 5 concursos seguidos que ela vem sem falhar. Então é algo interessante da gente estar levando em consideração. Vamos ver quantas tem aqui. Com acima de 2, aliás, acima de uma, né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, dessas 10 aqui, a metade é 5, então a gente teria aí 6, né? Pela estatística básica da Loto Fácil, é assim, se você tem 10, 6 vem e 4 falham. É o que normalmente costuma acontecer, né? Então, não é exatamente isso, mas fica bem próximo disso daí. Então, a gente pegar aqui, por exemplo, dessas 10 que a gente tem aqui, selecionar 6 e manter essas 6, né?
Vamos ver quantas ímpares tem aqui. Tem a dezena 11, tem a dezena 3, tem a dezena 23 e 25. Então a gente tem 1, 2, 3 e 4. A gente tem 4 dezenas aqui das 10 que são dezenas ímpares, né? Uma tendência para essas dezenas aqui, né, estarem voltando, né, pessoal? Por conta daquilo que a gente falou, que a minha aposta é mais aí em termos de ímpares. Então atenção na 11, na 3, na 23 e na 25. Ver se, né, quais delas aqui que eventualmente poderiam estar falhando, né? E aqui embaixo é o contrário do que foi colocado aqui em cima. São as dezenas ausentes em sorteios seguidos, que é aquelas que estão falhando direto. E aí a gente tem a dezena 1, né? A dezena 1 não é uma dezena de falhar muito, inclusive nessa resultado ela me surpreendeu, né? Eu estava apostando no retorno da 1, né? E ela não veio, mas é isso mesmo, paciência. Vamos ver quais são as que nos interessam aqui, a partir de 2. Então a gente só tem dezenas falhando pouco aqui, né? A dezena 1 que falhou 2, a dezena 17, a dezena 24 e a dezena 7. Todas, aliás, e tem a dezena também, a dezena 13. Então é a partir aqui, né? São 5 dezenas, 1, 2, 3, 4, 5 dezenas falhando. Então a gente tem uma tendência para que duas, né, duas retornem. É isso, né? Retorno de duas. A gente está falando em falha, então é o 40%. 40% de 5, duas retornando aqui. A gente tem que ver qual que é. A 1, a 17, a 24, a 7 e a 13, né? Ok? Então é isso. Bem, aqui a gente tem também uma lista de palpite. São 10 palpites baseados em linhas, né? Essa aqui é uma formação 3-3-3-3-3. Isso significa que são 3 dezenas por linha. Pode ver 1, 2, 3 da primeira linha, 7, 8, 9 da segunda. Essas são uma montagem que o próprio portal faz considerando as melhores combinações em termos de linha, só que distribuição de 3-3-3, né? Isso aqui é muito interessante para quando sair 3-3-3 por linha ou por coluna, como é o caso aqui embaixo de uma sugestão baseada em coluna 3-3-3, quais são as tendências. Então isso é bacana para você dar uma analisada, dar uma olhadinha, né? Ver combinações, as que estão em cima sempre são as combinações que têm maior tendência, né? Agora, mais interessante para fechamento são essas aqui de baixo. Por exemplo, essas palpites de 20, a gente sempre consegue fazer pontuação, boas pontuações aqui. Você tem 20, mas aí é possível também ampliar isso aqui para 21, né? É só pegar uma dezena que ficou fora, por exemplo, aqui na primeira linha aqui ficou a dezena 24. Então eu posso colocar 24 e aqui tem uma combinação para fazer fechamento com 21 dezenas, né? A gente tem vários fechamentos aí para 21 dezenas, fechamentos com mais cartões, menos cartões, depende aí da condição de cada um para fazer as apostas, né? Então aqui também usando o mesmo critério de linha, né? As combinações de 4 de linha mais forte, as combinações de coluna que dá também a sugestão que está aqui embaixo. Bem, aqui a gente tem uma lista das 500 últimos resultados da Loto Fácil, né? E eu sei que tem bastante gente que gosta de analisar essa planilha aqui, essa listagem, né? Então, por isso estou apresentando aqui, né? O que chama atenção aqui é a sequência de 11, essa sequência enorme de 11, 16, como a gente já falou, também o peso da 22 aqui, né?
o que está acontecendo com ela, falha 1 e volta, falha 1 e volta, que falhou 2, mas ultimamente ela tem falhado 1 e voltado, uma indicação para estar retornando, né? Aqui a gente vê quais são as que estão com falha de 2, a dezena 1, a dezena 7, a dezena 13, a 17 e a 24, são as que estão apresentando aqui maiores falhas, né? Então, dezena 11, manutenção, 16, aqui força para 1 e para 5, por isso desse peso das ímpares, né? Olha que interessante, tem bastante ímpar fora aqui. Também observar aqui 12 e 13 na sequência. É isso, eu acho que essa tabela vai ajudar na análise que a gente vai fazer um pouquinho para frente aí. Vamos lá, agora vamos ver aqui como é que está a força das dezenas. Aqui é fácil, é só você clicar aqui em tabelas gráficos, força das dezenas. Permite que a gente faça uma análise aqui dos 10 últimos sorteios, por exemplo. Aqui é o primeiro gráfico, ele traz aqui nos 10 últimos sorteios quantas vezes as dezenas foram sorteadas. Percebe aqui que quem está perdendo aqui é a dezena 21, né, que é o gráfico que está aqui bem pequenininho, a gente vê que 21 aqui embaixo como fraca. O fato de estar forte, fraca ou média não significa que as fortes vão sair, as fracas não vão sair, não. A gente sempre trabalha aqui com 50%, 60% de cada uma, né, para a gente poder montar nossas apostas. Então, por exemplo, no vídeo anterior, aqui como forte estava a 10, a 13 e a 22. Né? E então, normalmente vem a metade, uma ou duas. No caso, veio aqui só a dezena 10. Da lista das fortes, somente a 10. E das fracas, aqui embaixo nas fracas a gente tinha a 6, a 7 e a 21. E veio a 6 e veio a 21. Tá? São duas dezenas que vieram. Então, hoje, a distribuição já mudou. Olha lá. Nós temos aqui como forte 2, 3, 10, 11, 13, 16, 20, 22 e 23. Né? Já aumentou bastante aqui. Então temos que normalmente pegar em metade, às vezes uma pequena variação para cima ou para baixo. Né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então metade de 4,5, não existe 4,5, é 4 ou é 5. Né? Uma variação aí. Aqui embaixo, então, uma ou duas das fracas, então normalmente tem uma dezena que não vem dessa daqui, pelo menos. Né? Bom, 7, 17 e 21. Né? Se tudo tiver certinho, de acordo com o que eu estou analisando até o momento, uma certa tendência para mais ímpares e também uma certa tendência para mais dezenas do miolo ali, do centro. Né? Então essa 17 é uma seríssima candidata para estar saindo no próximo concurso, né? Vamos lá, aqui embaixo a gente tem para 20, né? Isso aqui é só um comparativo para a gente ver quem que está aqui, se a gente considerar, e está aqui em cima também. Então 3, 10, 11, 22, a 3, a 10, a 11 e a 22, aqui com um indicativo de uma força talvez um pouquinho maior, porque nos 20 últimos sorteios elas estão presentes aí. Então aqui é só para ter um comparativo aí do que a gente pode observar daqui de baixo, o que foi para o meio, o que está em cima, que a gente pode estar utilizando. E aquela que eu sempre falei, sempre não canso de falar, que é a dezena 13, que é a mais forte no Loto Fácil. Aqui é uma estatística envolvendo todos os, desde o sorteio número 1. Né? Então você vê lá 1.206 vezes sorteado dezena 13, depois em segundo lugar 1.204 vezes dezena 24. Né? Essa distância já foi bem maior. Agora em termos estatísticos está praticamente empatado aqui, 1.206 com 1.204, apenas 2 sorteios de diferença. É muito interessante isso, né? Bom. Nós temos vários fechamentos aqui no portal.
temos aqui R4, R5, R7, repetidas, tem para 16, quantas dezenas você quer apostar? Quero apostar 16, 17, 18. Por isso que é importante utilizar alguma ferramenta para estar apostando, porque a aposta direta lá no guichê da casa lotérica só permite que você aposte 18, mas usando os recursos matemáticos a gente pode ampliar esse leque para, por exemplo, 19 dezenas. Veja bem, garante 100% 14 pontos, tem para 20 dezenas, tem vários fechamentos para 20 aqui. 21 dezenas, tem esses fechamentos aqui, para 22, para 23, para 24 e até para 25 dezenas. A gente tem aqui fechamentos que garante premiação ou garante lucro. Cada caso é um caso, tem que ser estudado. Para essa situação atual que eu venho insistindo aí, a gente tem que ter uma estratégia, e quando você não consegue isso o apostador profissional costuma trabalhar dessa maneira. Então você não conseguiu naquele, mas você continua apostando. Então não saiu no 9, repetir, mas vai sair, com certeza vai sair uma hora. Então, de novo, vou abrir aqui para a gente ver como é que funciona esse fechamento aqui da Magnus Day com 9 repetidas e 10 ausentes. Toda vez que sair aí 9 repetidas do concurso anterior, você garante aí uma certa pontuação. Então tá aqui a explicação da técnica, como é que você tem que fazer para apostar. Já vem para a gente aqui na tela quais são as dezenas 15 que foram sorteadas. Está aqui em 1950, dia 6 de abril. Essas são as dezenas. E é simples demais. Aqui você tem que escolher 9. Das 15 você escolhe 9. Quais são as 9 que na sua análise deve estar saindo no próximo sorteio. E aí ele vai fazer um fechamento aqui. São 10 cartões. Sempre tem aqui uma quantidade de cartões gerados. 10. E acertando, qual que é a garantia desse fechamento? Qual que é a garantia quando você faz essas 10 apostas lá? Acertando 9 fixas, haverá pelo menos um cartão com 14 pontos. Então aqui o que você tem que... E você sabe que 14 pontos dá uma premiação bacana, né? Muito mais do que o que você vai estar colocando aqui. Então é assim, você acertando as 9 fixas, saiu 9 repetidas, beleza. Veio aqui, conferiu as 9 que você colocou aqui, exatamente as 9 que repetiram. Então pode procurar que você vai encontrar no meio dessas 10 apostas, uma aposta lá com 14 pontos. É isso que esse fechamento garante para você. Então é bem simples, eu vou pegar, por exemplo, aqui as que tem mais, vou marcar 9. Ó. Eu vou pegar o acaso aqui, tá? Pegar aqui mais ímpar, porque eu sei que vai ter mais ímpar, então vou pegar as ímpares, tudo que tiver aqui. E deixa eu ver, 1, 2, 3, 7, tá faltando mais 2. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a 8 e vou pegar 16. Beleza, tem o 9 aqui, é só clicar agora em gerar, olha só, e vai trazer pra gente aqui todas as 10 apostas separadas, bonitinho, com todas as estatísticas aqui do lado. Não é indicado retirar mesmo aquelas que estão assim um pouco fora do padrão, né? Se você pegar aqui, você vai ver que tem aqui soma 236, soma 227, soma 220, são coisas que não é comum acontecer. Mas esse tipo de aposta aqui é que pode estar te garantindo aí a pontuação aos 14. Então a gente não recomenda você tirar nenhuma aposta aqui do meio, tá? Não é recomendado, não. Bom, depois que você clicou aqui em gerar, né, foram geradas, é só clicar aqui em selecionar apostas para que elas venham parar aqui, ó, em minhas apostas. Feito isso, se você quiser ainda montar ou continuar montando essas apostas, você tem a opção de limpar aqui, é só clicar aqui, ele já limpou. E aí você poderia estar escolhendo outras combinações aqui. Está clicando em gerar, selecionar, que aí vem parar aqui do lado de cá. Por que eu estou falando isso? Porque
Depois que tiver tudo, você pegou 10, depois mais 10, mais 10, mais 10, 50. Vamos supor que você fez 50 apostas aqui. Aí você tem que clicar aqui em salvar. Olha só, clicou em salvar, aparece aqui baixar o arquivo. Clicando no baixar arquivo, então este arquivo será guardado, armazenado no seu celular, no seu desktop, no dispositivo que você estiver usando aí. Vai ficar guardado aí na sua máquina, para que você posteriormente, assim que sair o resultado, você possa conferir esse arquivo que tem as apostas, conferir com o resultado. Para isso é só clicar aqui em conferidor. Eu tenho vídeo explicando como que funciona o conferidor, que é o melhor conferidor da internet. Isso aí a gente tem certeza absoluta, porque é um conferidor que permite fazer conferência de qualquer quantidade de apostas. A maioria dos conferidores só confere 15, 16, 17 e 18. E o nosso confere até 2 apostas, uma aposta, confere 22 dezenas numa aposta, coisas que na prática não existe, mas para quem está estudando precisa ter essa ferramenta, porque ela é de extrema importância para você estudar resultados e possibilidade de resultado. Se você quiser mudar o nome do arquivo, é só clicar aqui. Acredito que a maioria das pessoas sabem fazer isso. Quando você clicar aqui em mostrar na pasta, normalmente é na pasta de download que fica, é só você clicar lá, alterar o nome, colocar o nome que você achar melhor para estar arquivando aí, né? Às vezes é interessante você colocar o número do sorteio, né, para não se perder depois. E tranquilo, né? Eu acho que com isso fica claro como que funciona o fechamento aqui no nosso portal. Então é isso, meus amigos, minhas amigas apostadoras da Loto Fácil. Eu me despeço por aqui. Mais uma vez eu agradeço a todos que têm aí colaborado com esse trabalho que a gente faz aqui de estatística, de análise, tá bom? Desejo muita sorte a todos, né, que sempre estão aí ajudando a gente, né? Tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima.